Louvado seja o nome do Senhor. Você pode fechar os seus olhos um instante. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graça por esse dia, por esse tempo, pela tua igreja. Nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Palavra que nos confronta, que nos alinha com a tua vontade. Palavra que não nos deixa, Senhor, dispersar, distrair, mas que nos confronta, nos transforma e nos convoca, Senhor, ao teu propósito, que nos alinha com o céu, para a glória do teu nome, Senhor. Pai, mexe conosco nesse dia, Pai. Pega cada um de nós aqui, a partir de mim, pega cada um de nós por dentro, Deus. Pai, não nos deixe, Senhor, receber a palavra como aqueles que a recebem à beira do caminho. Não permita que a boa semente seja roubada de nossas vidas. Não nos deixe receber a palavra, Senhor, Pai, como aqueles que a recebem em meio aos rochedos, Pai. Mas torna-nos, faz de nós terras férteis, para que a tua palavra gere raízes profundas e dê bons, poderosos e grandes frutos em nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, Espírito Santo, toma cada coração, toma nossa mente cativa a Ti. Não nos deixe receber a Tua palavra como aqueles que a recebem, Senhor, entre os espinhos. Nós, Pai, não amamos as riquezas deste mundo, porque Tu és o nosso tesouro, Jesus. Nosso maior tesouro, Jesus. E o nosso coração está em Ti, porque Tu és o nosso tesouro, Jesus. Eu quero profetizar terras férteis. Terras férteis, você vai frutificar. A palavra de Deus vai frutificar na sua vida. A 30, a 60, a 100 por um. Aleluia. A tua casa verá maravilhas geradas por essa palavra. Não apenas escute, mas ouça verdadeiramente essa palavra. Torne-a em ação, coloque-a em movimento na sua vida. E deixe ela te alinhar com o céu. Para a tua glória, Senhor, assim eu oro e abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Você pode não só continuar nesse lugar que você acessou em espírito, mas você pode continuar andando para um lugar ainda mais profundo. Você pode continuar dando lugar ao espírito. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, nós precisamos viver sob o governo do céu. Amém? Nós precisamos, eu vou começar a dar tema às pregações. Eu nunca dou um tema, o Márcio Cupelo fica doido comigo. Diz, pastor, qual é o tema? Tem vários, eu não sei. Mas irmãos, se eu posso dar um tema a essa palavra hoje, eu queria colocar isso como um chamado para mim e para a sua vida. Nós precisamos viver debaixo do governo do céu. Amém, irmãos? Mas viver, irmãos, sobre o governo do céu, sob o governo do céu, é muito mais que ser crente. Porque tem muito crente que é o governador de si mesmo. É muito mais que professar o evangelho de Cristo ou o cristianismo como religião, porque tem muita gente fazendo isso, mas continua governando a si mesmo, vivendo na sua própria força, segundo as suas próprias concupiscências. Irmão, ser governado pelo céu, sabe, é muito mais que vir à igreja todos os dias que fosse. Ser governado pelo céu, queridos, é muito além, sabe, do que cumprir é muito além de cumprir uma rotina religiosa.
É muito além de estar no meio da igreja, porque muitas vezes, por não ser governado pelo céu, as pessoas estão no corpo, mas não se tornam corpo. Estão na igreja, mas não aprenderam a ser igreja. E queridos, e às vezes nós, questionamos a Deus em tantas coisas. Mas a Bíblia diz assim: de que se queixa o homem, queixe-se o homem de seus próprios erros. Porque nós insistimos em governar as nossas vidas, em estabelecer as nossas escolhas segundo a nossa própria vontade, pouco nos lixando para a vontade de Deus, irmãos, sequer consultando a Deus. Estabelecemos as nossas decisões, as nossas escolhas, fazemos as coisas do nosso jeito, governando as nossas próprias vidas. E quando o fruto penoso vem, quando a colheita das nossas escolhas, das más atitudes, da má gestão, do mau gerenciamento, da péssima governança que o homem faz sobre sua própria vida, quando o fruto de todos esses erros brotam, nós dizemos: mas Senhor, eu vou para a igreja, eu sou crente, eu te sirvo, Pai, eu faço isso, eu faço aquilo. Queridos, mas a Bíblia também nos diz que muitos naquele dia, no dia do Senhor, dirão: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu salvei. Irmãos, e cada vez que eu converso, com os filhos sobre esses assuntos, vem algo, nasce um temor mais profundo. Porque eu, às vezes, de uma maneira muito superficial, olhava para esse texto e eu dizia que a resposta de Jesus para esses era: não vos conheço. Mas é pior que isso, irmãos. Nunca vos conheci. Porque o serviço que nós entregamos a Deus, ou o cumprimento de uma rotina religiosa, não nos torna súditos, não nos torna verdadeiramente governados pelo Senhor. E eu estava orando a Deus por algumas coisas nesses dias, algumas coisas que, e eu quero dizer para você, não foi na minha vida não, foi na vida dos outros mesmo. Eu digo: Pai, tantos anos, tantas coisas, nós oramos tanto, nós jejuamos, nós suplicamos ao Senhor, por que essa pessoa não cura? Por que essa pessoa não restaura? Por que essa pessoa não vivifica? Por que essa pessoa não muda? Porque ela está de mal a pior? Porque a casa dessa pessoa está desabando? Porque o casamento está deteriorando? Porque os filhos estão se dispersando? Porque a família está cada vez mais ferida? Porque a vida não sai do canto? Pai, onde está o erro? Mostra. Porque o erro nunca vai estar no Senhor, o erro está no homem. E o Senhor falou comigo nesses dias que esse era um tempo, a palavra para esses dias era de ajuste, irmãos. Era de ajuste. E Deus disse: filho, a igreja, Deus não está falando do templo, Ele está falando do povo, precisa verdadeiramente aprender a viver sob o governo do céu, sob o governo do meu Espírito. Porque quando eu estabelecer as minhas escolhas e a minha vontade, o fruto será diferente. Não haverá fruto penoso. O fruto será de alegria. O fruto será de crescimento. O fruto será de prosperidade, irmãos. O problema é que nós queremos buscar a Deus para que Ele faça a nossa vontade, para que Ele nos prospere do nosso jeito. E a Bíblia diz que o Senhor ama a prosperidade dos seus filhos. Mas nós não queremos viver a prosperidade dele. Nós queremos viver a prosperidade segundo o nosso desejo, segundo o nosso governo. E hoje, irmãos, nós nos tornamos indesculpáveis, por esse erro, se permanecermos nesse erro. Porque o Senhor nos convoca nesses dias a viver debaixo do governo do céu. Amém? Nós falamos muito de reino, irmãos. O nome da nossa igreja é Reino. Eu quero dizer para você que esse nome nasceu não porque nós achamos ele bonito ou porque era comum, porque nós vivíamos inseridos num contexto onde se falava de reino.
É bem verdade que eu e minha esposa, o Senhor nos deu uma visão de reino. Mas quando Ele nos chamou para edificar uma igreja, irmãos, nós oramos, nós dobramos os joelhos, consultamos a Deus. Inclusive quando eu disse, o Senhor me mostrou, nós estávamos com algumas pessoas numa mesa. Eu disse, o Senhor nos mostrou o nome, a marca do céu para o nosso ministério. E quando eu disse é o reino, algumas pessoas disseram, mas pastor, se botar só reino, sem esse o, não vai ficar melhor? Eu nem respondi. Na hora o Espírito Santo me disse, o nome da igreja precisa apontar para o verdadeiro reino. Reino é qualquer um, o reino só existe um. Amém? Então desde o nosso nascedouro, irmãos, nós nascemos com essa visão, sabe? A nossa igreja, ela aponta, a nossa visão ministerial, ela aponta para o reino dos céus. Amém? Então, queridos, se nós entendemos que a nossa vida é de Deus, Senhor, a minha vida é tua. Nós cantamos aqui, a minha vida é tua, Senhor, a minha casa é tua. Pai, faz a tua vontade. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele não vai empurrar a vontade dEle, o governo dEle, goela abaixo da minha, da sua vida, porque Ele governa com amor. Eu e você precisamos nos render a Ele, nos sujeitar a Ele. Sabe, queridos, muitos cristãos nesses dias, às vezes levam uma vida de coitadismo, carregam sobre si um espírito de sofrimento, de miséria, e ai meu Deus, porque não servir a Cristo não é penoso, irmãos, é prazeroso, é prazeroso. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor são leves, que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Sabe, queridos, mas muita gente, sabe, parece que vive no deserto, sabe, que vive uma eterna e intensa luta e não percebeu ainda que isso é fruto, todo o sofrimento é fruto da má gestão do homem sobre sua própria vida. Então, irmãos, o Senhor, Ele deseja governar sim a minha vida, a minha casa, a sua casa, para gerar em nós e através de nós o céu na terra. Amém? Para nos dar vislumbres, queridos. Tem muita gente vivendo nesses dias, eu sou crente, eu sei que eu vou para o céu. Eu estava um dia desse numa roda de amigos cristãos, e aí falando sobre salvação, sobre graça, e aí me veio assim, e eu perguntei a um rapaz, eu disse, você tem certeza da sua, você é crente de verdade? Sou, sim, pastor. Você tem certeza da sua salvação? Irmãos, eu vi o cara amarelar. Porque a certeza da salvação, porque eu sei que eu sou salvo. Eu sei porque sei, irmãos. Eu sei porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica no meu espírito. E essa é uma pergunta que eu tenho prazer em responder. Eu sinto uma segurança, irmãos. Eu me sinto valente quando alguém diz, você tem certeza de que vai para o céu? E se essa certeza não existe em nós, irmãos, é porque em muito as nossas vidas não estão seguras no reino, seguras no governo de Deus. Nós dizemos que é muito bonito você falar de reino, o reino de Deus, o reino dos céus, é gostoso cantar, né? Venha o teu reino, faça a tua vontade, como nós cantamos hoje aqui, né? Várias canções propositalmente sobre o reino, vem o governo, vem o teu reino sobre nós. Mas, irmãos, é tão simples, é tão conhecido o significado de reino, mas nós falamos de reino como se fosse algo banal. Nós falamos e não vivemos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava falando sobre essa questão de viver sofrido. Isso não é uma vida, irmão, sobre o reino. Porque quem vive o reino de Deus, quem vive o governo dos céus, é totalmente sujeito ao senhorio de Cristo. E a Bíblia diz que se nós nos sujeitarmos a Deus, até o diabo fugirá de nós. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus.
e resistir ao diabo. Mas esse resistir, irmãos, não é de ficar arengando com Satanás, sabe? É lembrado que a Bíblia diz lá em Gênesis: o pecado jaz à tua porta, mas cabe a ti dominá-lo, para que o diabo não encontre legalidade. É essa resistência que nós precisamos oferecer ao inimigo, porque às vezes nós resistimos ao Espírito de Deus, nós resistimos à palavra de Deus, ao chamado de Cristo, irmãos, mas somos tão fáceis para atender às ofertas do inimigo. E a Bíblia diz: sujeitai-vos. Tem muito cristão que apanha, irmão, do inferno. Sabe por quê? Porque quer enfrentar até o diabo na sua própria força. A Bíblia diz, irmão, tudo começa em ser governado pelo céu. Tudo começa em ser governado, em ser totalmente sujeito ao senhorio de Cristo. Porque a Bíblia não diz assim: resista ao diabo e sujeite-se a Deus. Ela diz: sujeite-se, pois, a Deus. E então resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe por quê, querido? Porque, veja bem, o Senhor, Ele é um rei que cuida com amor dos seus súditos. E quem está debaixo do governo de Deus tem o zelo, tem a proteção, tem a provisão, tem o destino. Sabe, quando nós somos totalmente sujeitos ao Senhor, sabe, sujeitos ao seu governo, o diabo não toca, irmãos. E o diabo sabe que não vai conseguir tocar, então ele foge. Porque Deus, Ele cuida com amor dos seus súditos. Ele cuida com amor. O diabo chega todo afoito, andando pelo derredor, procurando a quem possa tragar. Mas aí ele olha alguém que está debaixo do governo de Deus. E aí, irmãos, Deus faz assim: não toca. Não toca, que é meu. Quem governa sou eu. E no que Deus governa, Satanás não toca, irmãos. Amém, querido? No que Deus governa, Satanás não toca. Então guarde isso, eu vou falar isso várias vezes para você hoje. Nós precisamos viver debaixo do governo do céu. Amém? Lucas 17, versículo 20 e 21, filho, por favor. Jesus, queridos, Ele veio anunciar o reino. Ele veio anunciar o governo. E o que é reino? O que é reino é tão simples. Reino é governo. Reino é o governo daquele que reina. Se você, sabe, entende isso, dizer que nós vivemos o reino de Deus, que somos o reino de Deus, clamarmos pelo reino de Deus e continuarmos governando a nossa própria vida, é tolice, irmãos. É banal. Nós precisamos, com nossas atitudes, com o nosso comportamento, com as nossas escolhas, com as nossas decisões, e tudo que formos fazer, empreender, sabe, tudo que formos mover, e tudo que está sob a nossa autoridade direta, tudo que está sob o meu nome, eu entrego ao Rei. Por isso eu fico muito à vontade, às vezes, irmãos, em cantar essas canções, porque a minha oração de quase todos os dias é dizer: Senhor, a minha casa é tua. Veja, a minha casa é minha casa, o Senhor me deu. A minha família é minha, o Senhor me deu. Mas eu digo: a minha casa é tua, ou seja, eu entrego ao teu governo. Amém, queridos? Então muita gente ora pelos filhos, ora pelo casamento, muita gente ora pela família, mas não deixa o Senhor governar. Não vive o reino. Reino é governo. E se você, sabe, quando você clama: Senhor, venha sobre nós o teu reino. Jesus não precisa botar não, filho, todo mundo conhece. Mateus 6, do 9 ao 13, Jesus disse: mas vós, quando fordes orar, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o... Eu quero ser governado pelo Senhor. Jesus disse: quando você for orar, comece com essa convicção, comece com esse sentimento, com essa visão, porque enquanto nós oramos por tantas coisas, mas não nos sujeitamos ao governo dele, o diabo continua tocando em algumas áreas, continua roubando algumas coisas, irmãos, sabe, os resultados continuam sendo danosos. Então, queridos,
Mateus 6, do 9 ao 13, Jesus diz: quando fores orar, orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, ou seja, venha sobre mim o teu governo. Amém? Então, o fundamento do nosso clamor, o fundamento da nossa oração, ele começa em se colocar sujeito, em se colocar em sujeição ao governo de Deus. Você vê que é no início da oração. A oração Pai Nosso, irmãos, ela não é uma oração ritual, ela é uma oração modelo, ela nos dá um norte, um caminho a seguir. Nós devemos, todas as vezes que dobrar o joelho, reconhecer que só o Senhor é grande, que só Ele é Deus, que só Ele, sabe, está acima de tudo. Por isso Jesus diz: Pai Nosso que estás no... Aí Ele diz: santificado seja o teu nome. Sabe, querido? Ou seja, nós começamos exaltando ao Senhor. E depois de exaltar ao Senhor, logo em seguida, sabe, nós nos sujeitamos. Não precisamos lembrar a Deus, mas a nós mesmos: Senhor, eu quero ser governado por Ti. Venha a nós o Teu reino. Ou seja, estabelece o Teu governo sobre mim. Amém, queridos? Essa foi a oração que Cristo nos ensinou. E veja, irmão, Jesus, Ele... Às vezes nós falamos tanto de reino, mas aí nesses dias, sabe, Deus, Ele me deu essa direção de trazer uma visão para a igreja, irmãos. Porque Jesus, Ele veio, a Bíblia é recheada de passagens onde diz, onde Jesus fala sobre o evangelho do reino. Ou seja, o evangelho que lhe ensina a ser governado pelo Senhor. O evangelho do governo de Deus, amém? O evangelho de Cristo, o governo de Cristo. Então, João Batista começou dizendo, a gente fala sempre disso porque o ministério de Cristo começa a partir daí. João Batista, quando preparava o caminho para o Senhor, ele diz: arrependei-vos. Ou seja, não ande mais do seu jeito. Se submeta ao governo do céu, porque está próximo o reino. Está chegando o governo do céu sobre a terra. Se renda a esse governo. Aí Jesus diz: arrependei-vos. Jesus começa pregando. Na sua primeira pregação, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino, o governo. Reino é governo. Porque nós olhamos para essa expressão reino e, sabe, às vezes romantizamos. Ai, como é lindo, ele é o rei, ele é o seu rei. Ele é rei, mas ele é o seu rei. Você está debaixo do governo do Senhor. Você está sujeito ao senhorio perfeito e absoluto de Cristo. Queridos, eu quero dizer para você que se algo, sabe, tem tocado na tua vida, se o inferno tem te incomodado, se setas de Satanás têm te alcançado, talvez o Senhor não esteja governando completamente a sua vida. Coloque tudo debaixo do governo. Viva o reino do Senhor. Seja governado pelo céu. Amém? E guarde isso naquilo que é governado por Deus. Satanás não toca. Amém de verdade? Amém. Aleluia. E aí Jesus disse: é chegado o reino, é chegado o governo. Amém? O evangelho é o evangelho do reino. A Bíblia fala que o evangelho são as boas novas do reino, as boas notícias do governo do céu sobre você, sobre nós. E em Lucas 17:20 diz assim: certa vez Jesus falava muito de reino. Jesus, ele veio, irmãos, anunciar o reino. Porque, olha, nós temos vários textos, eu não posso trazer todos aqui, mas vários textos onde Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Eu não vim cumprir, sabe, o meu querer, mas o querer daquele que me enviou. Jesus o tempo todo ele apontava. Por isso aquele centurião disse: tu és homem debaixo da autoridade. Porque Jesus, ele, para nós falarmos de algo com propriedade, irmãos, nós precisamos viver a realidade desse algo. Jesus veio anunciar o reino, o governo de Deus, o governo dos céus. E para anunciar, para que isso fosse efetivamente eficiente e eficaz, Jesus, ele é o primeiro exemplo. Jesus, em tudo, ele cumpriu a vontade do Pai. Em tudo ele foi sujeito a Deus. Em tudo ele se moveu debaixo do governo do Pai. Amém?
Jesus anunciando o reino, ou seja, é chegado o governo do céu, é chegado o governo de Deus. Se renda a esse governo, arrependa-se da sua velha maneira de viver, entregue-se ao governo do Senhor. Amém? E aí, ele, certa vez interrogado pelos fariseus sobre quando se daria, porque Jesus falava, Jesus dizia o tempo todo: é chegado, eu vos anuncio o reino. E os caras ainda não viam nada, e não entenderam, e disseram assim, certa vez interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, ou seja, a vinda do governo de Deus. Sabe que Jesus tanto falava? Jesus lhes explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência. As traduções mais comuns, as mais modernas, dizem assim: o reino de Deus não se vê por aparência, pois o reino de Deus está dentro de nós. Amém? E essa aqui diz assim: não vem o reino de Deus com visível aparência. Não se trata, irmãos, de alguém, sabe, que o Senhor vai colocar sobre você para lhe escravizar, para colocar uma mordaça, uma coleira em você. O reino, irmãos, é um lugar que nós nos colocamos em espírito. No seu dia a dia, as pessoas vão olhar para você, sabe, não vão perceber, não vão entender muitas coisas, não vão ver às vezes muitas mudanças, mas no seu espírito você sabe quem lhe governa, a quem você está sujeito. Então não se trata daquilo que o homem vê, mas daquilo que do céu Deus está olhando e dizendo: eu governo sobre ele, e eu vou fazer o melhor por ele. Em mim, sob o meu governo, ele tem a cura, a restauração, a restituição, a proteção. Ele é meu, Satanás não toca. Amém, queridos? O reino de Deus não se vê, não vem com visível aparência. Não se trata daquilo que o olho vê. Deixa eu dizer uma coisa, muito menos daquilo que você sente. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mas principalmente daquilo que você sabe. Não se trata de se sentir, porque você não vai sentir isso. O Espírito Santo de Deus te obrigando. Você vai ouvir, se você se deixar governar por Ele, você vai ouvir Ele te direcionando com amor e dizendo: por aí não. Porque o governo de Deus, ele não é imposto de maneira imperiosa, sabe, ferrenha. Ele chama com amor seus súditos, e ele nos diz: não faz isso. Irmãos, eu duvido, se você for fazer algo desagradável a Deus, que no teu coração tu não sente sabe, que te diz que não era para fazer, que te diz que não era para ser assim. E às vezes depois lá na frente você colhe um resultado desastroso e diz: Senhor, me socorre. E o Senhor continua olhando e dizendo: ô filho, eu só queria que você estivesse sob o meu governo, e nada disso teria acontecido, porque as minhas direções seriam outras, as minhas escolhas para ti seriam outras, logo o fruto seria outro. Bota o 21, por favor. Nem haverá anúncios, sabe, não virá alguém com uma sentença quando você confessa Jesus e dizer: a partir de hoje você não manda mais na sua vida, a partir de hoje quem manda em você não. Ele diz: sujeite-se a mim, venha para o meu reino, se coloque debaixo do meu governo, amém? E eu cuidarei de você. Então não haverá anúncios, ei-lo aqui ou ei-lo ali. O reino, por quê? Porque o reino de Deus não é um lugar geográfico, não é um lugar físico, sabe, com fronteiras naturais, aonde você entra e os seus olhos veem e você se sente seguro. Sabe, é um lugar onde você entrega o seu espírito, onde você rende totalmente a sua vida. E a partir daí você passa a saber que o Senhor estabeleceu fronteiras ao teu redor, fronteiras na tua casa, fronteiras na vida dos teus filhos, e os inimigos não tocam. Irmãos, quem é governado pelo Senhor, quem vive o reino, veja, Davi, ele vivia o reino. Davi disse: põe uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Quem vive o reino de Deus tem o privilégio, às vezes, de, cercado de inimigos, ter momentos de prazer à mesa, porque não teme, sabe quem o governa.
Amém? Nem haverá anúncios, ele aqui, ele aqui ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Jesus veio, caminhou entre os homens e disse: eu vim anunciar o governo dos céus. Esse governo já está aqui, ele já é proposto para mim e para você, querido. Amém, de verdade? Não se queixe mais de coisas que têm acontecido. Tome uma decisão hoje. Sujeite-se completamente ao governo dos céus, ao reino de Deus, amém? E eu desafio você, irmãos, a testemunhar a libertação de áreas onde o diabo ainda toca, porque são áreas que não estão sendo governadas pelo céu, áreas que não estão debaixo do reino de Deus, sob o reino de Deus. Veja, Jesus, o texto aqui diz: o reino de Deus já está entre vós. Mateus 18, 20, por favor, filho. Eu quero falar para você, irmão, de muitas coisas que às vezes nós somos dependentes de ver ou sentir. Mas eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades, irmãos. As coisas mais, poderosas da palavra para nós, irmãos, não se trata daquilo que nós vemos ou sentimos, mas daquilo que nós sabemos. Sabe por quê, queridos? Porque o reino de Deus, ele é vivido por fé. E fé não é algo que você sente, irmãos, é algo que você sabe. Porque muitas vezes os meus sentimentos e os teus sentimentos vão afrontar a nossa fé. Os nossos sentimentos vão querer, fazer desabar a nossa fé, degradar a nossa fé, destruir a nossa fé. Mas fé não é algo que eu sinto, é algo que eu sei. Porque Hebreus 11:1, para se botar, não, vou citar mais tempo. Hebreus 11:1 diz assim: a fé é um sentimento gostoso e agradável. Não, irmãos. Hebreus 11:1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Ei, olhe para mim. É a certeza das coisas que se esperam. Amém? Não é um sentimento, irmãos, romântico, não é uma emoção. Então nós precisamos nesses dias aprender a viver, literalmente viver por aquilo que sabemos. O reino de Deus, irmãos, o governo de Deus sobre a minha vida, ele é vivido por fé. Não se trata do que eu sinto, porque o que eu sinto às vezes, irmãos, pode me enganar. A Bíblia diz que o coração é enganoso. O coração é enganoso. Nunca se mova por aquilo que você sente, se mova por aquilo que você sabe. E se você sabe o que a palavra de Deus te diz, se assegure dela. Amém? Não espere, sentir ou ver alguma manifestação rodeando você, apalpando você, lhe envolvendo de alguma forma, para você entender que, agora eu sinto que o céu está me governando. Não, movido por fé nessa palavra, dobre o seu espírito e diga: Senhor, eu me sujeito ao teu governo, eu recebo o teu reino sobre mim, eu me entrego ao governo do céu. Eu me entrego ao governo do teu Espírito, ao senhorio de Cristo. E se, irmãos, eu também quero desafiar você hoje. Se há alguma área da tua vida que tem sido ferida pelo inferno, diga: Senhor, eu me arrependo e eu entendo que essa área não foi colocada debaixo do teu governo, mas hoje toda a minha vida está sujeita ao teu reino. E a partir de hoje o diabo não toca mais. Amém? Eu sou teu súdito, eu sou teu reino. Porque ser súdito, irmãos, reino é governo, e ser súdito é ser governado. Muita gente se diz crente, mas não aprendeu a ser súdito. Muita gente é religiosa, irmãos, mas não aprendeu a ser súdito, a ser governado.
pelo Rei dos Reis. Jesus, ele disse: porquanto onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Eu quero dizer para você uma coisa que o Senhor me mostrou. Sabe, nós usamos a palavra de Deus às vezes, irmãos, sempre para atender os nossos desejos, para corresponder às nossas necessidades. E nós, quando falamos, às vezes nos alegramos de saber que Jesus está entre nós, Jesus está entre nós. E você coloca logo como perspectiva, às vezes até movido por essa certeza que Ele está entre nós, porque eu digo sempre que isso foi algo que Jesus disse com a sua própria boca. São palavras de Cristo. Ele disse: porquanto onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, eu estarei entre eles. E eu quero dizer que se você veio se reunir conosco nessa casa para buscar a Cristo, Ele está aqui. Amém? E eu quero dizer ainda para você que você hoje precisa mudar a sua perspectiva sobre a presença de Deus, porque nós colocamos como perspectiva, às vezes até com certeza dessa palavra, sabe que, Jesus está aqui, eu creio. O pastor sempre ministra que ele disse isso com a sua própria boca: Jesus está entre nós, eu não estou sentindo, eu não estou vendo, Ele está aqui. Ele vai me curar, Ele vai me abençoar, Ele vai me encher de paz, Ele vai fazer o que eu quero, Ele vai suprir as minhas necessidades. Quando os homens perguntaram a Jesus, lá em Lucas 17, 20 e 21, onde estava o reino de Deus, Jesus disse: o reino de Deus já está entre vós, porque Ele é o governo. Amém? E quando Jesus disse que se 2 ou 3 se reunirem em nome dEle, Ele estará no meio deles. Jesus está aqui, irmãos. Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer salvar, Ele quer restituir, Ele quer restaurar. Mas Ele está aqui para governar. Amém? Do mesmo jeito que Ele disse aos homens lá em Lucas 17: o reino de Deus já está entre vós. Sabe, se nós desdobrarmos isso, eu posso crer que Jesus quis dizer assim: vocês não viram, não sentiram, mas o governo do céu já está na terra, porque eu sou o governo, eu estou aqui. Jesus disse: se você se reúne 2 ou 3 em meu nome, ou seja, para buscar a mim, eu estou entre vocês para governar. E o que eu governo, eu curo. O que eu governo, eu restauro. O que eu governo, eu supro. O que eu governo, eu protejo, diz o Senhor para nós nessa noite, irmãos. Amém, queridos? Então mude a perspectiva. A Bíblia continua dizendo: buscai primeiro, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Se, irmãos, eu e você deixarmos Jesus governar as nossas vidas, Ele é um Rei amoroso que supre, que restitui, que restaura, que cura, que liberta, que conserta, sabe, que endireita até as veredas que foram tortas, irmãos. Então nós temos o hábito de buscar todas as coisas, porque sabemos que Ele pode todas as coisas. Mas a Bíblia diz: buscai primeiro o reino, ou seja, busque o governo de Deus, se sujeite a esse governo, se renda a esse senhorio, deixe Jesus reinar sobre a sua vida, e muito além, infinitamente mais do que você possa pedir ou pensar, Ele voluntariamente fará. Amém, queridos? Busquemos o governo de Deus, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Paremos nesses dias de buscar as demais coisas, irmãos. Busquemos o governo dEle. Amém? Aleluia. Mateus 28, 20. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. Você vê que quando Jesus fala que eu estarei, se nós ampliarmos o entendimento do texto, vai ficar claro que Ele está para governar. Ensinando-os a obedecer. Se Ele governa, nós obedecemos. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado.
Ele diz: assim e assim, eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Outras traduções dizem: eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias significa permanentemente, até o fim dos séculos. Amém, queridos? Então Jesus disse: veja, se você me obedecer, se eu lhe governar, eu estarei todos os dias com você. Sabe, irmão, Jesus, ele está entre nós para governar. E se nós aceitarmos o seu governo, todas as demais coisas serão acrescentadas. Se nós aceitarmos em obediência ao governo de Cristo, o reino de Deus, o governo do céu sobre nós, Ele estará conosco todos os dias. Porque esse reino, irmãos, não é um lugar, sabe, que Ele vai ampliando para alcançar a sua vida. É um lugar onde você em espírito entra, e Jesus está lá. Então, se você em espírito, se você crê com o coração e confessa com a sua boca, em espírito você entra nesse lugar chamado reino de Deus, governo de Deus, governo do céu. Nós podemos chamar de tantas formas, sabe, o governo do céu, o governo de Deus, sabe, o governo do Espírito. Esse é um lugar espiritual onde por uma decisão, por um modo de viver, sabe, um modelo de vida, de comportamento, nós entramos nele. E nesse lugar nós temos a presença do Senhor Jesus todos os dias, em todo o tempo. E presença, irmãos, assim como fé e reino, é outra coisa que você não sente, você sabe. Porque existe uma diferença entre a presença manifesta e a presença percebida. Se Jesus disse que estaria entre nós, Ele está entre nós, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja. Presença de Deus é um lugar em espírito, sabe, é um lugar em espírito que, quando nós entramos no reino, nos colocamos debaixo do governo, nós temos ela todos os dias. Ele disse: eu estarei, a presença dele é conosco todos os dias, até a consumação dos tempos, percebendo eu ou não, sentindo eu ou não. Porque às vezes eu posso sentir uma manifestação da presença do Senhor, sabe, mas não necessariamente todas as vezes. Mas se eu sentindo ou não, isso não muda o fato de que Jesus está, se eu estiver sendo governado por Ele. Irmãos, viver o reino, estar sob o governo do céu, gera em nós uma convicção de segurança, uma convicção de proteção, irmãos, uma certeza da presença de Deus. Porque muitas vezes eu fui orar assim, dizendo: Senhor, eu vivo debaixo do teu governo, mas Pai, eu não estou sentindo a tua presença. E Jesus me disse: mas você sabe que eu estou aqui. Não se trata do que você sente. O que você sente é inconstante. O que você sente oscila. O que você sente, sabe, varia. O que você sente, ora é bom, ora é mal. O que você sente, ora é alegria, ora é dor. As tuas emoções, elas disparam e aplacam. Elas... Você entendeu? Mas se eu disse que se eu te governar, eu estarei com você, eu estou com você. Amém? Não se trata daquilo que sentimos, mas daquilo que sabemos. E quando nós caminhamos debaixo do governo do céu, irmãos, muitas coisas que vão se levantar, sabe, adiante de nós para tentar nos ferir, não nos amedrontarão. Porque o Espírito de Deus, segundo Jesus disse em João 14, nos fará lembrar das palavras de Cristo. E a palavra de Cristo é: eu estarei convosco todos os dias. Amém? A presença de Deus, irmãos, é estabelecida, sabe, na sua vida, por você estar debaixo do governo do céu. Muitas vezes não será sentida por você, mas tocará em pessoas que você abraçar, tocará em pessoas para as quais você sorrir, tocará em pessoas para as quais você falar. Amém, irmãos? É muito maior do que nós. É um lugar, não espere encontrar, sabe, um movimento na igreja para você dizer: agora eu estou vendo o reino, eu estou sentindo o reino. Tome uma decisão de dizer: Senhor, eu não ando mais sem o teu governo. E guarde essa certeza que aonde você estiver, haverá um rei governando.
uma presença estabelecida na tua vida. Apesar ou independente, a despeito de você estar sentindo ou não, saiba. Amém? Nós precisamos crer, irmãos, na palavra de Deus e tê-la como verdade absoluta, e entendermos desde já que fé, presença de Deus, que o governo dos céus não se trata daquilo que eu sinto, mas daquilo que eu sei. Amém? Só haverá dúvida em você sobre a sua salvação, só haverá dúvida em você sobre a sua proteção, só haverá dúvidas em você sobre a sua provisão, enquanto o reino de Deus não estiver verdadeiramente estabelecido sobre a sua vida. Amém? Porque a partir do momento que nós convictamente nos rendemos ao governo de Cristo, buscamos esse reino de Deus sobre nós, nós somos tomados por uma certeza, sabe, queridos, de que Ele é conosco todos os dias. E se Ele é conosco, a Bíblia é muito perfeita, a Bíblia fala com a Bíblia. E se Ele é conosco, se Ele é contigo, Ele é o teu pastor, e em nada Ele vai te faltar. Oh, glória, irmãos. Então, irmãos, ou nós andamos pelo que sabemos, ou padeceremos, porque o nosso coração é enganoso, os nossos sentimentos são corruptos, são corrompíveis. Ou nós andamos pelo que sabemos, ou padeceremos, pois os nossos sentimentos nos traem. E quando os nossos sentimentos nos traem, a nossa carne domina. A Bíblia fala, irmão, Jesus diz assim: não deixai o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, ele fala de um sentimento. Ele quer dizer, não deixe o sentimento mal te governar. Porque se o sentimento te governa, a carne abre legalidade para o diabo. E você tira do governo de Deus e o diabo consegue legalidade de tocar. A Bíblia diz: não deixai o sol se pôr sobre a vossa ira. Ira é um sentimento. A fim de que o diabo não encontre lugar, não tenha lugar em vosso meio. Sabe, isso nos ensina que quando algo em mim mesmo me governa, assume o governo, eu rejeito o reino de Deus, o governo dos céus, e o diabo tem legalidade de tocar. Então, em nada seguir pelo que você sente, aprenda a viver pelo que você sabe. Dê um amém de crente, irmão, em nome de Jesus, né? Andemos pelo que sabemos e não pelo que sentimos, senão padeceremos, pois nossos sentimentos nos traem e a carne nos domina quando somos traídos por ele, e isso nos leva à perdição. Eu não vou nem pedir para você dizer amém, que eu não quero isso para a sua vida, amém? Amém não, amém não. Irmãos, nós viemos do céu, sabe, nós viemos do céu, e para que a gente entenda isso, nós viemos do céu. Eu vou falar disso agora não, veja só. Nós cantamos aqui no louvor, o céu e terra se encontram. Essa canção, irmãos, ela fala de uma reflexão da palavra de Deus, quando ela diz assim: céu e terra se encontram alinhando o seu plano. Amém? Houve um alinhamento de um plano perfeito de Deus, traçado para nós, em nós, através de nós, antes mesmo que o mundo viesse a existir, irmãos. O Senhor havia planejado a mim e a você. Amém? Então, tudo tem uma razão, tudo tem um princípio, tudo tem um propósito. Nós viemos do céu. O problema é que, sabe, e eu entendo que eu posso crer que Deus ele fez dessa forma. Eu vou abrir mais, você vai entender já já. Que Deus ele fez dessa forma. Ele nos constituiu do céu e da terra. Porque Deus não quer escravos, irmãos. Ele não quer marionetes. Ele nos deu a liberdade de atender a um chamado e dizer: eu te gerei, eu te criei, eu te formei, eu te amo.
eu te quero, me deixa governar a tua vida. Mas você pode deixar, ao invés do céu, ao invés de orar como Jesus disse, venha o teu reino, o governo do céu, você pode continuar vivendo governado pela terra. A questão, irmãos, é que aqueles que vivem governados pela terra enganam-se a si mesmos e caminham para a perdição. Tem muita gente, irmãos, pregando o evangelho. Tem gente botando a mão e sabe, pessoas sendo curadas. Tem gente, irmãos, fazendo prodígios e maravilhas nesses dias sem ser governado pelo céu. Porque Deus, queridos, Ele pode permitir que algo funcione sem Ele, para alcançar propósitos para Ele. Porque por Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, amém? Mas a prova bíblica de que tem gente funcionando sem Deus, tem gente fazendo milagre sem ser governado por Deus, é que, sabe, a prova bíblica são as passagens que nos mostram, sabe, as parábolas de Cristo que falam do servo bom e do servo mau, daqueles que vão chegar diante de Jesus e dizer: mas Senhor, eu pregava, eu falei já disso aqui, eu pregava, eu dava salto solto na igreja, eu dava glória, aleluia, eu sentia o poder, eu sentia a presença. Aí Deus disse: você sentia, mas o teu sentimento te traía. Porque muitas vezes não era eu, era o teu almatismo. Você era um cristão um religioso almático. Nunca se tratou do que você sentia, mas daquilo que você soube e desprezou. Não se trata do que nós sentimos. Então tem gente sendo levado pelos seus sentimentos. Sabe, os nossos sentimentos, irmãos, às vezes eles são carnais, eles nos empurram para as idolatrias, para as avarezas. Tem muita gente pregando o evangelho por avareza. Tem muita gente fazendo comércio da palavra. Irmãos, é muito interessante. Satanás, a gente falou disso esses dias aqui com um grupo. Satanás, ele não foi expulso do céu, irmãos, porque ele bebeu, fumou, porque ele, sabe, era respondão. Satanás foi expulso do céu porque Deus achou comércio no coração dele, avareza. Amém? Então, queridos, não se trata, sabe, tudo isso, os sentimentos carnais, eles nos empurram para isso. E tem muita gente funcionando apesar dos seus sentimentos e dando aparentes resultados. Mas não se trata daquilo que eu sinto ou que eu vejo, mas daquilo que eu sei. E eu quero lhe convidar a perguntar a si mesmo. Eu vou fazer uma pergunta retórica. A resposta você já tem. O Senhor tem governado a sua vida? Ou você tem dado resultados sem Ele? Ou você tem funcionado sem Ele? Tem muita gente funcionando sem Deus, irmãos, e estabelecendo rejeição para a sua vida. Por isso muitos ouvirão de Jesus. Quando eu ia dizendo lá no começo, Jesus não disse: eu não vos conheço. Ele disse: nunca vos conheci. Quando você fazia, quando você curava, quando você pregava, quando você florescia, eu nunca vos conheci. É duro, irmãos. É muito mais pesado de dizer: eu não conheço você, nunca vos conheci. Ou seja, por quê? Porque Jesus diz que Ele só estará entre aqueles que se deixam ser governados. Então tem muita gente que não se deixa ser governado por Deus e não tem a presença do Rei estabelecida, não tem o governo do céu estabelecido. Você está me entendendo, irmão? Amém? Glória a Deus. Então veja, querido, nós viemos do céu. Nós fomos trazidos à terra para manifestar a glória do Rei. Nós fomos trazidos à terra, irmãos, para revelar a glória do Rei dos Reis. A minha e a sua vida tem um propósito, irmãos: apontar para o mundo que existe um governo no céu, sobre a terra, que existe um Rei sobre todos os reis, que governa sobre nós. Então, queridos, Efésios 1, do 4 ao 6, por favor, filho. Porquanto Deus, veja, você não existiu a partir do momento que o homem foi formado do pó da terra. Deixa eu perguntar uma coisa: você sabe de onde você foi criado?
Sabe, irmão? Diga alguma, me ajude. Vamos pregar junto. Você sabe? Sabe? Vixe, meu, tá todo mundo com medo de responder. A Bíblia não diz isso, irmãos. Toda igreja que eu pergunto isso, você sabe de onde você foi criado? Do pó da terra. A Bíblia não diz que nós fomos criados do pó da terra. Nós fomos criados em Deus, irmãos. Depois formados do pó da terra. Antes que o mundo viesse a ser mundo, você já existia em Deus. Você já tinha sido planejado, já tinha sido criado nele. Veja, e uma vez existindo nele, ele te escolheu e trouxe para a terra. Efésios 1:4. Porquanto Deus nos escolheu nele. Deus ia escolher o que não existia, irmãos? Diga para mim, Deus ia escolher o que não existia? Deus olhou para ele, sabe, para a imensidão infinita da grandeza do seu ser, e com amor ele disse: Ramos Neto, vem para a terra revelar a minha glória. Diego, ei, Gabriel, Gustavo, Suzana, Drica, Keline, Cíntia, você, Arnaldo, Daniel, Maria, Cisneiro. Eu vou te formar na terra. Eu vou te colocar na terra para você mostrar que tem um rei sobre você, para revelar a minha glória, para revelar quem eu sou. Sabe, o rei amoroso que eu sou, queridos, é isso. A nossa vida tem um propósito, revelar a glória do Rei dos Reis. Ele nos escolheu nele, nós existimos nele. E ele disse: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Oh, Senhor, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Só é santo e irrepreensível quem é governado pelo céu, irmãos. Quem não se envolve com as coisas seculares. O simples, filho, por favor, vai passando. E em seu amor, ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, para que o mundo conheça que nós fomos separados. Sabe, que há um rei que é glorificado sobre nós, que cuida de nós, e em seu amor nos predestinou. Ou seja, ele nos predestinou. A Bíblia diz que antes mesmo que nós viéssemos a existir, todos os nossos dias já haviam sido escritos, o destino já havia sido traçado. Ai, pastor, mas por que eu sofro tanto? Por que acontece tanta coisa? Porque você não está andando alinhado com o destino de quem te governa. Você escolheu o seu próprio destino e se distanciou do reino. Volte ao reino nessa noite. Volte ao reino nessa noite. Diga: Senhor, eu entrego a ti o governo. Estabelece o teu reino sobre mim. Oh, aleluia! Para sermos adotados, por seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, irmãos. Deus formou o homem para governar sobre o homem. Deus disse: governa sobre a terra e me deixa governar sobre você. Aí o homem, enganado pelos seus sentimentos, atraído pelas ofertas do diabo, disse: eu tenho o governo sobre as coisas, eu posso fazer o que eu quero. E rejeitou o governo de Deus. E aí Satanás abraçou e destituiu o homem da glória de Deus, amém? O pecado destituiu o homem da glória de Deus. Mas Deus, perfeito em amor, nos realinhou, irmãos. Nos realinhou com o destino, com o plano original. Veja bem, nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Cristo, segundo o beneplácito, a benevolência da sua vontade. Jesus disse: você desistiu, você rejeitou o meu governo, o diabo encontrou lugar na sua vida, mas hoje Jesus diz assim: ei, eu estou aqui, me deixa governar, recebe, aceita o meu governo, se sujeita a mim, porque, sabe, então eu te reestabelecerei no destino celestial, no plano celestial, com o plano de Deus, com a vontade, a bondade da vontade de Deus. Aleluia, o 6.
para que nós entendamos que nós viemos aqui, Ele nos escolheu nele, nos trouxe para cá, para revelar a glória, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente, não foi por merecimento, irmãos. Nós só precisamos dizer: Senhor, eu me entrego, governa sobre mim. Muita gente, até para buscar a Deus, quer buscar as coisas de Deus no seu próprio esforço, sabe, quer ter a presença de Deus como mérito do seu esforço. Mas a presença de Deus é todos os dias sobre nós, quando nós nos entregamos ao seu governo. Todas as coisas são acrescentadas. Não são, sabe, quando eu morro de trabalhar, porque você está falando com um cara, meu irmão, que passou 6 anos dormindo uma noite sim, uma noite não, e na noite que dormia 3 horas, que adoeceu de trabalhar, que acumulou riqueza, e o vento levou tudo que tinha sido ajuntado em 15 anos, porque uma casa foi construída na areia. Mas quando eu conheci a palavra de Deus, eu disse: Senhor, o governo é teu, eu só quero o teu reino, o teu governo sobre mim. E obedecendo a palavra, irmãos, nós continuamos a construir uma casa sobre a rocha. Vieram ventos, vieram tempestades, sabe, a chuva bateu, mas até hoje está de pé, porque a raiz é em Cristo. Porque há um governo sobre a minha casa, há um governo sobre a minha vida, amém? Que a mantém de pé, que a protege, que a livra, que a supre. Aleluia. Glória a Deus. O 10, meu filho, por favor. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, porque o homem deixou de ser o reino, o homem deixou de viver o reino, se desviou do governo, e Jesus veio para propor, para fazer convergir, para trazer de volta para debaixo do governo, para que o diabo não toque mais, não devore mais, não fira mais. Ele diz: isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispersão da plenitude dos tempos. O 12, por favor. 12, 13 e o 14. Com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para... Aleluia! Oh, os diáconos aqui sabem falar, tá vendo? Só não gostam. Então nós fomos gerados, criados em Deus, escolhidos pelo seu amor, predestinados a vir aqui para dizer: Ele é o nosso Rei. A Ele seja a glória. A Ele seja a glória. O 13, filho, por favor. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido. Há uma condição, irmãos. Não se trata de sentir ou de ver, mas de decidir, amém? De crer, de saber que é a verdade. E nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando você diz: Senhor, governa sobre mim, eu não aceito viver de outra forma, o Espírito Santo vem e diz, e põe um selo. Há um rei sobre ele, há um rei sobre ela. Sabe, há um Deus poderoso que governa sobre a casa dela, que governa sobre a vida dos seus filhos, que governa sobre tudo o que se chama pelo seu nome. Há uma marca, há um selo. Ele tem um dono, a casa dele tem um dono. Há um governo do céu sobre a terra, na casa do meu filho. Aleluia, aleluia, aleluia. 14, filho. Que é a garantia da herança para a redenção da propriedade de Deus. Aquilo que Ele governa é dele, é propriedade dele. E mais uma vez a Bíblia aponta para o propósito da nossa existência, quando nós vivemos o reino, louvor da sua glória. Amém, irmãos? O rei é glorificado naquilo que ele governa. Tem muito crente nesses dias que não glorificam a Deus com as suas vidas. E deixa eu dizer uma coisa a você: não glorificar a Deus não é deixar de dar glória, aleluia, na igreja.
é viver uma vida infrutífera. Porque João 15,8 diz: aquele que dá muito fruto, nisso glorifica o nome do Senhor. Sabe, queridos, glorificar a Deus é viver uma vida governada por Ele, porque aquilo que Ele cuida floresce, aquilo que Ele cuida prospera, aquilo que Ele governa é bem cuidado, floresce, prospera, influencia, atrai, alegra. Você entende isso? Sabe, então muitos irmãos têm vivido uma vida religiosa nesse tempo, sem frutificar, uma vida para a qual as pessoas olham e não veem a glória de Deus, e não veem o fruto do Espírito, não veem uma vida que prospera na palavra de Deus. Tem muito crente ainda, irmãos, governando a si mesmo, e não atenta que está para o fato de que está andando em círculos, e vai padecer sem viver a promessa. Bem, isso é muito sério, irmãos. Busca primeiro o reino de Deus. Deixa Ele governar a tua casa, a tua vida, tudo aquilo que se chama pelo teu nome. Deixa Deus glorificar o nome dEle. Oh, aleluia. O reino, não espere, queridos, ver com olhos naturais, muito menos sentir, porque o reino de Cristo não é desse mundo. Tem muita gente andando por aparência, andando pelo que sente, andando pelo que vê, irmãos. Nós precisamos, mais uma vez, eu quero dizer a você, igreja, nós precisamos aprender a andar por aquilo que sabemos. Por aquilo que sabemos, porque os nossos sentimentos, eles são gerados a partir do que vemos ou ouvimos. Eles estão relacionados às coisas naturais que nos cercam, boas ou más. Mas aquilo que nós sabemos aponta para o céu. Amém, irmãos? Aquilo que nós sabemos aponta para o céu. E o reino, o governo que há sobre nós, não é dessa terra, não é desse mundo. Tem muita gente, irmão, que não vive, é tanta coisa. Eu queria que, meu Deus, que esse culto fosse umas 5, 6 horas para eu poder falar tudo para você. Tem gente, irmãos, que tem vivido uma vida totalmente apática, infrutífera, irmãos, uma vida, sabe, desastrosa, porque professa um reino que não se submete a Ele, continua governando a si mesmo, e muitas vezes pior do que governar a si mesmo é sendo levado pelo governo mundano, é deixando o mundo governar a sua casa, o mundo governar os seus pensamentos, os seus sentimentos, sabe, deixar o mundo entrar e tomar, sabe, o governo das coisas na sua vida. Por quê? Porque seguir por aquilo que vê. E aquilo que nós vemos gera coisas que nós sentimos, e isso nos trai e nos leva à perdição, nos conduz a viver a obra da carne. Mas o governo do céu, irmãos, não é desse mundo, é do mundo de onde nós viemos. E nós somos chamados, irmãos, a manter essa conexão viva, a entender que aquele que nos governa não é deste mundo. Este mundo é dele, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o dono de tudo, Ele é o autor da vida. Amém? O mundo é dele, mas Ele não é do mundo. O reino, o governo das nossas vidas, por isso eu chamo o reino dos céus, o governo dos céus, porque não é desse mundo. Não espere sentir ou ver, porque as coisas que não são desse mundo, nós não sentimos nem vemos. Nós tomamos posse delas por aquilo que sabemos. Amém, queridos? Então, João 18, 36 e 37. Jesus disse isso. Jesus disse: veja, eu vim anunciar um reino. Esse reino já está entre vós, porque o rei sou eu, e eu estou aqui. Me deixa governar. Para de buscar as coisas. Busca o meu governo. Deixa eu literalmente governar sobre a sua vida. E todas as outras coisas eu tenho para te dar. Nos tesouros do rei existem muito mais preparado, muito mais coisas preparadas e disponíveis para a minha vida e para a sua vida do que você possa pedir ou pensar, querido. É simples assim. Ao que lhe afirmou Jesus: meu reino não é deste mundo.
Se fosse, os meus servos lutariam para me impedir. Isso foi quando Pilatos estava falando com ele. Lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. O 37, amém? Contudo, Pilatos lhe inquiriu: então tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa eu nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Jesus veio, irmãos, porque o homem conhecia Deus, ouvia sobre Deus, mas não conhecia o reino. O homem não se dobrava ao governo. E Deus pegou o seu filho e diz: eles se distanciaram de mim. Eu quero dizer-lhes que eu preciso governar sobre eles para que eles prosperem, para que eles tenham vida eterna comigo. Amém? E Jesus veio dar esse testemunho da verdade. E dizer: ó, não é nesse mundo, a vida de vocês não é aqui, porque vocês não nasceram aqui. Vocês foram gerados em Deus, no Pai, foram criados nele, foram escolhidos para vir aqui revelar a glória daquele que vive e reina para todo sempre. Busca esse reino, deixa eu governar, e todas as coisas eu vou acrescentar na sua vida. Eu sei o que é bom, perfeito e agradável para você. Jesus diz: por essa causa eu nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Se o reino de Deus é uma verdade na sua vida, se o governo dos céus é real na sua vida, você vai ouvir a voz do Senhor te dizendo: volta para mim, não faz isso, não escolhe mais assim, deixa eu fazer por você, deixa eu direcionar as tuas escolhas. Eu sou teu rei, eu sei o que é melhor. Não se preocupe com aquilo que você precisa. Ele diz, o nosso rei diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes sejam as vossas petições conhecidas. Apenas me diz o que você precisa. Porque eu não sou o imperador que governa com força ferrenha. Eu sou um rei que governa com amor. Amém, irmãos? Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Se você quer pertencer ao reino de Deus verdadeiramente, ser governado pelo Espírito do Senhor, viver debaixo do governo do céu, ouça o chamado de Cristo nessa noite e diga: Senhor, eu vou logo adiantar, irmão, não vou chamar você para vir aqui à frente, eu não vou fazer convite para ninguém. Eu quero lhe convocar por essa palavra, segundo uma direção do Santo Espírito de Deus. Não perca a oportunidade de deixar que hoje a tua vida seja mudada verdadeiramente, de deixar que hoje, de permitir que, que hoje o diabo não tenha mais legalidade na sua vida. Apenas a coloque, creia com o coração e confesse com a sua boca. Diga: Senhor, eu me sujeito totalmente ao teu governo. Quem governa a minha vida é o céu. Quem governa a minha vida é o céu. Eu, Pai, conhecia o teu reino de ouvir falar, mas hoje verdadeiramente eu me coloco sob o teu governo, debaixo do teu reinado. Gênesis 2:7, para você entender que você não foi criado do pó da terra. Você foi criado em Deus e trazido aqui à terra para o louvor da sua glória, para revelar ao mundo que existe um rei. Gênesis 2:7 diz assim: então o Senhor modelou tudo aquilo que nós, irmãos, modelamos. Veja, quando você pega uma massinha de modelar, e você começa a dar forma, é algo aleatório, é algo que você começa só a apertar e de repente aparece uma forma. Você projeta naquela forma, naquela construção, algo que já existe em você. Amém? Foi isso que Deus fez, irmãos, conosco. Nós já existimos em Deus e Ele disse: agora eu vou dar forma. Eu vou modelar segundo a minha imagem e a minha semelhança. Ele diz assim: então o Senhor modelou. Algumas traduções dizem: o Senhor formou. Você forma aquilo que você projetou em você, que você planejou em você. E você usa algo material para dar forma àquilo que você desejava, àquilo que você pensava, que você planejava. Irmãos, olha para a tua vida. O Senhor te planejou.
O Senhor pensou a teu respeito antes de você existir. O Senhor te desejou, querido. E a Bíblia diz que os pensamentos deles, Jeremias 29 diz, os pensamentos deles são de paz e não de mal. E se você não tem vivido isso, é porque a tua vida não está alinhada com aquilo que Ele planejou. Não viva apenas seguro na tua forma natural do pó da terra. Deixa o Espírito que te liga ao céu te levar ao governo dele. Ele diz, então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila. Por isso, irmãos, que houve um alinhamento do plano de Deus. Porque se Deus apenas nos fizesse da terra e nos soltasse sem governo, o resultado está aí, irmãos. Os dias são maus. Pai matando filho, filho matando pai, a miséria sendo acrescida no mundo violentamente. Por quê? Porque o homem tem vivido apenas do pó da terra. O homem tem vivido apenas, assumiu o controle da forma, sabe, e começou a viver segundo a sua própria vontade. O plano foi desalinhado, porque o plano perfeito de Deus era céu unido à terra, o céu governando a terra, porque nós viemos do céu, nós fomos formados da terra, mas o Senhor colocou o céu dentro de nós através do Espírito para nos governar. E quando nós deixamos o governo do céu, passamos a viver como apenas um pedaço do pó da terra, sujeito às intempéries do tempo, irmãos. E aí vem os sofrimentos, vem os esmagamentos, as feridas do diabo. Veja, Jesus, ele formou, ele deu forma daquilo que ele havia projetado nele, no céu. Ele deu forma do pó da terra, amém? E soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ei, o que te deu vida não foi a terra, foi o céu. O que te faz viver não é a terra, é o céu. Da terra você recebeu a forma, mas do céu você tem a vida. Amém, queridos? Faça alguma coisa para Jesus, não é para mim não. Se você entende isso, irmão, se você está me entendendo, louve o Senhor, entenda isso, deixa essa palavra mudar a tua maneira de pensar, a tua maneira de sentir, de projetar a tua vida. Diga, Senhor, Pai, eu não quero mais governar a minha vida, a minha forma. Eu quero andar debaixo do governo do céu. Eu não sou apenas um pedaço do pó da terra que está sujeito às intempéries do tempo. Eu tenho um rei sobre mim. Minha vida vem do céu, não é daqui. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vou dizer algo para vocês, irmãos. A Bíblia diz assim lá no começo em Gênesis, no início, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E aí então, eu não vou ler o texto para você que é longo. E aí então veio a palavra de Deus e gerou vida. Pela palavra o Senhor criou os seres viventes, os vegetais, os mares, separou as águas, os seres marinhos. O Senhor organizou aquilo que estava desorganizado, para que as nossas vidas sejam organizadas, queridos, segundo o plano de Deus. Eu e você precisamos nos esvaziar das nossas vontades e entregar o governo a Ele, porque Deus só vai organizar aquilo que está debaixo da sua palavra. A terra era sem forma e vazia. O Senhor veio e organizou e gerou vida. Tem muita gente que está vivendo sem viver, está vivendo como se tivesse morrido e vai morrer como se nunca tivesse vivido, porque não tem se colocado diante de Deus vazio, para que a palavra do Senhor organize e traga vida. Amém, irmãos? Aleluia.
para você entender que nós viemos aqui com um propósito, viemos aqui por um tempo, que a nossa origem não foi aqui, a nossa origem é em Deus, a nossa origem é o céu. É para lá que nós vamos voltar. Aquilo que o Senhor fez da terra, vai ficar na terra. Mas aquilo que veio do céu, vai voltar para o céu, irmãos. Amém, queridos? Aleluia. Eclesiastes 12. Lembra-te do teu... Não, 12:5, filho, perdão. Quando temeres a altura e te atemorizares com os perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto se transformar em um grande peso e perderes o gosto por quase tudo. Salomão está dizendo, quando você estiver sendo desmamado desse mundo, quando a estrutura, sabe, irmãos, porque tudo que o céu faz é eterno e tudo que é produzido da terra tem validade. Amém? Por isso ele começa a falar em Eclesiastes, quando o teu corpo, quando aquilo que foi tirado da terra começar a perder a validade, a decompor a sua estrutura, então é tempo de o ser humano se recolher à morada eterna. E os pranteadores caminharem pelas ruas chorando a sua partida. Isso acontece quando, irmãos? Quando o corpo volta ao pó, amém? O 7, por favor, filho. O pó retorne à terra. Eu trouxe esse texto, irmãos, para que você entenda que você foi criado lá, foi formado aqui, mas um dia aquilo que foi formado daqui vai perder a validade e vai voltar para cá. E aquilo que foi recebido do céu vai voltar para o céu. Mas entenda uma coisa, algumas traduções dizem, o homem tornou-se alma vivente. Essa aqui diz ser vivente. Deus formou o corpo do pó, Deus soprou o espírito que dá a vida, e a junção do pó e do espírito gerou a tricotonia, gerou a alma. Aquilo que Deus deu voltará para Ele. Aquilo que foi gerado entre o céu e a terra, se perdeu o alinhamento, vai decretar para si a morte eterna. Do espírito e do pó nasceu a alma, irmãos. Amém? Diz, a Bíblia fala da morte espiritual, mas aqueles que viverem a condenação eterna, o espírito volta para Deus, a alma é que vai para o inferno. Porque as sensações, o sofrimento, ele é percebido na alma. Quando a Bíblia fala de sofrimento eterno, pranto e ranger de dente, é porque almas que se perderam no desalinhamento entre o céu e a terra, entre o espírito e o pó, vão ser lançadas no inferno. Eu lembrei do que Barbosa botou no grupo, um pastor sem saber o que pregar. Deus, eu vou pregar o que? Ele diz, prega que pecado ainda é pecado, que pecado leva para o inferno. O problema é que muita gente hoje, irmão, não quer pregar isso. Mas eu vou pregar, o Senhor mandou, amém? Viver sem o governo de Deus, além de te proporcionar uma vida infrutífera, sabe, vai efetivamente desalinhar o plano de Deus entre o céu e a terra, e a alma vai se perder. O pó retorne à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o concedeu. Amém, irmãos? Eu podia perguntar para você hoje, para onde está indo a tua alma? Ela só irá para o céu se esse alinhamento entre o céu e a terra for perfeito. E só é perfeito se o céu governar a terra e não a terra governar o céu. Se o espírito governar a carne e não a carne governar o espírito. Você entende isso, querido? Você entende que viver o reino é muito além de apenas vir à igreja, de se dizer crente, mas de se render totalmente ao governo do Rei dos Reis e deixar que o plano dele seja efetivamente perfeito nas nossas vidas. Céu e terra alinhados, mas o céu governando a terra e não a terra governando o céu. Porque quando o céu governa a terra, nós vivemos a obra do Espírito, o fruto do Espírito. Quando a terra governa o céu,
nós somos levados à obra da carne. E o fim dela é a perdição da alma. O pó retorne à terra de onde veio, o espírito volte a Deus que o deu. 13, por favor, para a gente ganhar tempo. Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos. Sabe, irmãos, você só obedece quem lhe governa. Quando nós não obedecemos a Deus, a palavra de Deus, nós estamos literalmente rejeitando o governo do céu sobre nós, rejeitando o reino do Senhor sobre nós, porque os súditos são obedientes ao rei. Você entende isso? De verdade? Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Queridos, nós fomos criados para viver debaixo do governo do Senhor, para vivermos o reino de Deus, seja sendo governados por Deus. Porque quem vive nesse lugar, irmãos, frutifica, glorifica Ele. Quem vive nesse lugar, irmãos, o diabo não toca. O diabo só entra em casa vazia, irmãos. Em casa que tem dono, ele não entra. Se há um governo sobre a tua casa, o diabo não ousará atravessar os teus portais. Creia nisso. E para a gente finalizar, a Bíblia, sabe, nos ensina que nós somos essa casa. Nós somos casa de Deus. Você governa a sua casa. Você governa a sua casa. Você é o dono da sua casa. Você governa a sua casa. E se você verdadeiramente é casa de Deus, você diz, eu sou casa, eu sou templo santo, morada do Espírito. Ei, isso só é fato se Ele tiver o governo. Você aceitaria que qualquer um, de qualquer maneira, a qualquer horário, entrasse, banalizasse e desonrasse a tua casa? Você aceitaria? Por quê? Porque a sua casa tem um. E por que você quer viver de qualquer jeito, dizendo que tem um dono? Aonde tem governo, irmãos? Aonde tem governo, não há bagunça. Aonde tem governo, o diabo não cirandeia, amém? Você não aceitaria isso, que um estranho entrasse na sua casa e fizesse o que quer de qualquer jeito? Então viver sob o governo de Deus é entender que você é casa, e essa casa tem um dono, e para que o inimigo não invada, não deteriore, sabe, não desonre, sabe, não destrua a tua casa, ela precisa estar debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Ela precisa estar debaixo do governo do céu. Amém? Veja só, eu vou citar bem rápido. Não precisa botar não, Flávio, para a gente ganhar tempo. Em Gênesis, irmãos, capítulo 28, do 10 ao 12, do 16 ao 17, a Bíblia fala que Jacó, ele teve um encontro com Deus, ele estava indo para a casa de Labão, e ele fugindo do seu irmão Esaú, e ele precisou dormir, e ele colocou uma pedra como um travesseiro, e ele dormiu naquela pedra, e ele teve um sonho, ele teve uma visão do céu, sabe, onde o céu estava aberto, e havia uma longa escada, e anjos subiam e desciam, e Jacó, quando acordou, disse: esse lugar é casa de Deus. O Senhor está aqui, o céu está aqui, o céu está conectado aqui. Se você é casa de Deus, você não vai ser governado pela terra. O céu vai estar conectado à tua casa e governará toda a carne da tua casa. Jacó disse, ele chamou aquele lugar de Betel, que traduzindo significa casa de Deus. Esse lugar é a casa de Deus, porque foi aqui que eu o vi. Ele governa sobre esse lugar, e Jacó ergueu um altar naquele lugar. Se a tua casa é casa de Deus, se você é casa de Deus, erga um altar na sua vida. Estabeleça o governo do Senhor a partir de um altar erguido na sua vida. Não um altar físico, algo palpável, sabe, que você mostra
mas algo no teu espírito que você carrega. Um selo que diz, ele tem um dono. Há um governo sobre ele, eu habito aí. É morada santa. Sabe, irmãos, nós conhecemos a palavra e dizemos, eu sou casa de Deus, mas não deixamos o Senhor governar as nossas vidas, sabe, e nos tornamos, enganamos-nos a nós mesmos, irmãos. Nos dizemos casa, mas vivemos como uma casa sem governo, e casa que não tem governo, que não tem dono, o inimigo entra e faz o que quer. Jacó chamou aquele lugar de Betel, e disse, aqui é casa de Deus. O texto diz assim, esse é o lugar onde céu e terra se encontram. Se a tua vida é casa de Deus, há um encontro perfeito entre o céu e a terra, perfeito e organizado, onde o céu governa sobre a terra, onde o Espírito governa a tua carne. Se o sentido for inverso, irmãos, não há governo sobre essa casa e o inimigo tem acesso. Eu posso ler para você o texto. Eu gosto de ler a Bíblia. Eu tenho que perder isso. Eu fico preocupado com a hora. Mas se você é crente de verdade, se você é casa de Deus, sabe, tenha paciência comigo, me dê mais alguns minutos. Eu quero terminar essa mensagem. Eu quero que você saia daqui sabendo disso e aprenda a viver pelo que você sabe, não mais pelo que você vê ou sente. Coloca aí, filho, Gênesis 28, 10 ao 12. Os irmãos têm uma dificuldade de ler a Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa, sabe como eram os cultos na época de Jesus? Sabe como eram os cultos nas sinagogas? Sinagogas são igrejas, irmãos. Você sabe como eram os cultos na época de Jesus? Os homens se reuniam nas sinagogas, pegavam a Torá, a lei, os livros dos profetas e liam por horas e horas e horas e horas. Hoje nós vivemos uma geração corrupta, irmãos, que não lê a palavra em casa, que não se relaciona com a palavra de Deus, e às vezes na igreja fica, ai meu Deus, o culto está demorando, o pastor bota muito texto. Irmãos, era assim o culto de Jesus. Até quando Jesus leu, sabe, a Bíblia fala, ele leu o livro do profeta Isaías, e ele disse, esta profecia se cumpre em mim. Amém, irmãos? A palavra, ela revela Cristo, o cumprimento, sabe, de tudo que ele fez em favor de nós. Jacó partiu de Beceba e rumou para Arã, bem rapidinho. Então vamos ler a Bíblia, amém? Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Vá para o 16. Jacó acordou de seu sono e fez o seguinte comentário: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. 17. Então sentiu medo e exclamou: quão temível é este lugar! Certamente não é outro senão Bet-El, a casa de Deus. Eis que encontrei as portas dos céus. Sabe, Jacó, ele teve a visão do lugar onde o céu tocava a terra. E ele chamou de casa de Deus. E lá na frente, irmãos, quando o apóstolo Paulo em 1 Coríntios diz: vós sois casa de Deus, templo santo, habitação e morada do Espírito. Sabe, o apóstolo Paulo, ele faz uma relação com isso aqui, irmãos. Ele diz: você é casa de Deus, você é Bet-El, você é o lugar onde o céu encontra com a terra, porque você veio do céu e foi formado daqui. Deixa o céu te governar, para que o Rei seja glorificado. Amém, irmãos? Aleluia. Nós somos essa casa. Essa visão de ser casa de Deus é do lugar, sabe, o lugar onde o céu se conecta com a terra para governar a terra. Esse lugar precisa ser a minha vida e a sua vida hoje. Sabe, nós somos casa de Deus, casa de Deus. Hebreus 3:6, filho. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. Veja, o texto diz sobre a casa de Deus. Cristo é fiel sobre aquele que é casa de Deus, que mantém o plano alinhado, que deixa o céu governar a terra, amém? Ou seja, que vive o reino, que está debaixo do governo dos céus. E essa casa, precisamente,
somos nós. Cristo é fiel, você vai ter a revelação da fidelidade. Isso. Você vai ter a revelação da fidelidade de Deus, de Cristo na sua vida, quando o céu governar o seu dia a dia, quando o céu governar o seu ser, quando você verdadeiramente viver o reino, o governo de Deus sobre você. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa. Pai, tá um negócio estranho, deixa assim, vai passar. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Você sabe por que essas coisas acontecem? Se nós estivéssemos aqui, irmãos, cantando funk, sabe, fazendo coisas banais, isso não aconteceria. O microfone, queridos, Deus me ensinou isso. É por isso que eu sou zeloso a quem eu dou o microfone. O Espírito Santo um dia me disse: filho, o microfone é a voz da igreja. Vão tentar calá-la muitas vezes. Coisas aparentemente naturais acontecerão. Mas não se perturba. Vão tentar, mas não vão conseguir. Ninguém vai calar a voz da igreja do Senhor, amém? Aleluia. Então não se deixe perturbar se de repente o som ficou ruim, porque há uma oscilação de corrente que acaba mexendo com a frequência. Fique tranquilo, guarde cada palavra do Senhor para você nessa noite. E essa casa precisamente somos nós. Isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Essa casa somos nós, amém? 1 Coríntios 6,19. Está quase acabando, aleluia. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, tentar governar a própria vida. Tentar governar a própria vida é rejeitar o Espírito de Deus, amém? É rejeitar o Espírito de Deus. Se você é noiva, quando você tenta governar a sua vida, você está adulterando, você está tomando posse daquilo que não é seu. Porque o seu corpo foi formado da terra, foi lhe dado, sabe, com um propósito: receber o Espírito para revelar o Rei. E quando você toma o governo daquilo que não é seu para você, você está sendo adúltero, você está sendo ladrão. O seu corpo não é seu. O seu corpo foi projetado por Deus para ser usado pelo Espírito, amém? Você é casa de Deus, deixa Ele te governar. Céus e terra, eu já vou acabar. Céus e terra estão dentro de nós, irmãos. Céus e terra estão dentro de nós. Nós escolhemos quem nos governa. Se até hoje você tem sido governado pelas suas próprias vontades, você tem sido governado pela sua carnalidade, quem está lhe governando é a terra. E tudo que a terra governa tem prazo de validade. Tudo que a terra governa ficará na terra, padecerá sobre a terra. Escolha deixar hoje o céu governar a sua vida. Escolha, sabe, hoje não apenas de uma maneira ritual, mas orar ao Senhor e dizer: venha sobre mim o teu reino. Faz a tua vontade na minha vida, assim como é no céu. Porque eu estou na terra, mas eu não sou da terra. Eu sou governado pelo Rei dos céus, pelo lugar de onde eu vim. Sabe, irmãos, diz: Senhor, faz tudo aquilo que o Senhor faz no céu, faz também na terra, faz também na minha vida. Governa a minha casa, governa o meu viver do jeito que o Senhor governa no céu. Pai, governa, faz comigo do jeito que o Senhor faz no céu. Organiza a minha casa do jeito que o Senhor organiza o céu. Eu entrego tudo ao Senhor, eu sujeito tudo ao Senhor. Irmãos, se formos governados pelo céu, faremos as obras do Espírito, e a obra do Espírito nos conduz a Deus, nos leva de volta para os céus. Se formos governados pelo céu, faremos as obras do Espírito e caminharemos para a vida.
Mas se continuarmos sendo governados pela terra, faremos as obras da carne e caminharemos para a morte, para a perdição. No reino de Deus nós temos vida, e vida eterna em Cristo. Gálatas 5, filho, 16 ao 25. Para a gente encerrar quase. Você está cansado? Está cansado? Sério? Se estiver também não vai dizer, né? Vai fazer vergonha, não vai dizer. Mas não fique não. Comece a vencer esse sentimento de, ai meu Deus, porque eu assisto o Fantástico todo dia. Fique aqui e viva o fantástico que foi preparado pelo céu para você. Né, irmãos? Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfazeis a vontade da carne. Em outras palavras, viva pelo Espírito, seja governado por Ele. Não aceite mais o domínio, o governo da carne sobre você. Viva o reino dos céus, o governo de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Pode ir, Flávio, até o 25, bem rápido. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque, irmãos, a carne vai tentar roubar você do projeto de Deus, do plano perfeito, vai tentar te desalinhar dos céus. Não deixa a carne ter vitória. Deixa o Espírito governar e alinha a tua vida com o céu. Porquanto a carne luta contra o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro. E uma vez eu estava falando disso, pastor, graças a Deus eu passei dessa fase. Essa guerra não existe mais em mim. Eu digo, infelizmente, eu tenho uma notícia péssima para você, filho. Por que, pastor? Eu digo, a carne venceu. Porque a Bíblia diz que a carne milita, veja, a carne milita contra o Espírito, ela luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne se opõe um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Por isso o apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo, porque a miserável da carne acaba me vencendo em alguns momentos. Ela pode até te vencer em alguns momentos. Seja rápido em se arrepender, mas não deixe que ela te governe. Amém? Viva o reino. Contudo, já li, Flávio, o próximo. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio. Pastor, mas eu sou crente. Esse negócio de ídolo, ódio, discórdia, ciúme. Deixa lá, filho. Ira, egoísmo. Deixa eu traduzir para você. Sabe o que é dissensões? Discussões, desentendimentos, facções, separação, panelinha, grupinho. Irmão, só se envolve com isso quem é governado pela terra. E às vezes está dentro da igreja caminhando para a perdição. Deixa o céu governar a tua vida. Abre mão de todas essas coisas. Inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, diz a palavra, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão. E o que é o reino? Vocês têm medo de dizer, minha gente? O governo. Tem muita gente dentro da igreja vivendo desse jeito, irmãos. Professando um reino que não vive verdadeiramente. Quem pratica essas coisas não herdará o governo do Senhor sobre si. O 22, filho. Entretanto, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, não há juízo, irmãos. Porque estas coisas são produzidas pelo governo do céu e nos apontam para Ele. Mas muitas vezes, muitos cristãos nesses dias, irmãos, têm vivido uma vida perversa, perturbada, porque ouvem falar sobre reino,
mas não tem vivido sob o reino. Decida hoje, eu vou começar a dizer para você, a gente está quase acabando. Decida hoje viver sob o governo do céu, debaixo do governo do céu. Amém, queridos? Para que você seja um herdeiro do reino. Escolha, essa escolha é sua. Porque o reino, ele não é imposto. O reino, ele é ofertado para ser vivido. Escolha quem vai te governar. Escolha quem vai governar a sua vida hoje. Mas deixa eu dizer, a escolha que você fizer hoje, alimente-a. Porque aquilo que te governa é aquilo que você mais alimenta. Amém? Você só vai ser governado pelo Espírito, você só vai viver o reino de Deus se você alimentar o Espírito. Se você pode morrer dentro da igreja, mas se você alimentar a carne, ela vai governar o teu ser e vai te desviar da eternidade com Cristo. Escolha quem vai te governar, pois aquilo que vai te governar é aquilo que você mais alimenta. E para a gente finalizar, veja bem, queridos, não precisa botar não, Flávio, eu vou só citar. Você pode ficar de pé no seu lugar, o grupo de louvor pode vir para cá. Irmãos, a Bíblia diz assim: sem santificação, você está me ouvindo? Você está aí ainda? Tem alguém comigo aqui ainda? Então diga assim: sem santificação, ninguém verá a Deus. Isso está lá em Hebreus 12, 14. Irmãos, coloca aí por favor, filho, Josué 3:5. Sabe, irmãos, nós às vezes vivemos com a perspectiva de ver a Deus na eternidade, mas por não sermos governados por Ele, deixamos de vê-lo através dos seus feitos nesses dias. E eu quero dizer para você, sabe, que o Senhor, Ele está fazendo grandes coisas. E porque às vezes nós não vemos, irmãos, porque por falta de santificação nós nos colocamos alheios a essas coisas. Nós nos colocamos, sabe, por vivermos fora do governo, fora do reino do Senhor, por vivermos no governo da carne, sabe, nós nos colocamos alheios a essas coisas. Deixa eu dizer para você uma coisa: Deus não vai fazer, a Bíblia diz isso, Ele não vai deixar de fazer, porque você, sabe, não se santificou, não se separou, nem se deixou ser governado por Ele. Ele vai continuar fazendo. Quem não se santifica é quem deixa de ver e viver o que Ele está fazendo. Porque veja o que a Bíblia diz. Veja, Josué orientou o povo. Entenda: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ele disse: santificai-vos, porque Ele vai fazer. Se você não se santificar, não se sujeitar ao domínio do Espírito, ao governo dos céus, você que vai deixar de viver o que Ele está fazendo. Porque, irmãos, Ele não disse santificai-vos para que o Senhor faça. A nossa santificação, sabe, o operar de Deus não é dependente da nossa santificação. Sabe, Deus não depende que eu e você se santifique, se entregue ao governo dEle para que Ele faça alguma coisa. Ele está fazendo maravilhas nesses dias, porque Ele é o mesmo. O Deus que salvava ainda está salvando, o Deus que curava ainda está curando, sabe, irmãos, o Deus que libertava ainda está libertando, o Deus que restituía ainda está restituindo, o Deus que restaurava ainda está restaurando. Oh, irmãos, você me entende, querido? Sabe, irmãos, Ele está fazendo, mas muitos de nós não estamos vivendo essas maravilhas. Muitos de nós estamos alheios a tudo que o Senhor está fazendo, porque não nos separamos para Ele e não nos colocamos debaixo do seu governo. Isso é viver o reino. Ore com entendimento, ore sabendo, dizendo: Senhor, venha o teu reino sobre mim, governa sobre a minha vida. Eu me separo para ti, porque eu não quero ficar alheio, viver alheio. Eu não quero ficar de fora
daquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero viver sem ver as tuas maravilhas, maravilhas que o Senhor tem feito no meio do seu povo. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ele vai fazer de todo jeito, irmãos. Ele está fazendo porque Ele é maravilhoso, Ele opera maravilhas. A santificação, a separação do mundo para viver sob o seu governo é uma condição para que eu viva essas maravilhas. E eu quero encerrar apenas dizendo uma coisa: você viverá ou morrerá por aquilo que você alimenta, porque aquilo que você mais alimenta é quem vai exercer governo sobre a tua vida. O governo do Espírito nos leva aos céus, o governo da carne nos leva à morte eterna. O Senhor está fazendo maravilhas no nosso meio. Muitos estão enfraquecidos na sua fé, sabe, vivendo uma vida decadente, às vezes duvidando de Deus, achando que Deus não está fazendo nada. Mas se você não está vendo, não é porque Ele não está fazendo, é porque você não está se santificando, vivendo sob o governo dEle. Há um chamado para eu e você nessa noite, irmãos: viver o reino de Deus, viver o reino dos céus. E eu quero, irmãos, naquilo que me cabe, naquilo que eu alcanço, seguindo uma direção do Espírito Santo de Deus, eu quero gerar vida em você pela palavra liberada. Eu quero declarar que o céu governa a terra na sua casa, o céu governa a terra na vida dos seus filhos, o céu governa a terra no seu casamento, o céu governa a terra naquilo que você empreende com as suas mãos, o céu governa a terra em tudo que se chama pelo teu nome. Eu abençoo a tua vida com essa palavra, eu libero essa palavra sobre a sua vida, querido. Coloque-a em ação, tome uma decisão hoje. Ore ao Senhor e se entregue ao seu governo. Viva o reino de Deus na sua plenitude. Aleluia. Aleluia. E se deleite com as maravilhas que Ele está fazendo no meio do seu povo. E tome uma decisão, alimente, se mova, se movimente para alimentar o céu, para que Ele te governe na sua plenitude. Aleluia.